Aos 63 anos, seu Djalma só guarda lembranças do câncer que enfrentou em 2010. Quando os exames apontaram alterações na próstata e a biópsia confirmou o tumor, ele precisou fazer escolhas. A primeira foi se livrar do preconceito e dos tabus. Muito não chega nem a passar por esse problema, de tanto preconceito. Quando vai descobrir o problema, já está muito avançado, que ele não chega nem a pensar o depois da cirurgia, entendeu? E o depois a gente deve pensar depois da cirurgia, não deve pensar antes. Deve pensar que você vai se operar, ficar bom e ficar curado. 5 anos depois, seu Djalma realmente está bom e curado. Procurar um médico a tempo fez toda a diferença. Mas não é assim com muitos pacientes. A doença envolve medos que alcançam uma série de condições sociais. A masculinidade é uma delas. Como um dos grandes fascínios do homem é a conquista, e na área da sexualidade, na área do romantismo, isso tem uma proporção maior, então o pênis é o meu amigo que não pode me deixar de lado. Então, quando diante de uma cirurgia, ele tem o medo, ele gera uma ansiedade, ele tem um medo que posteriormente ele não se sinta mais esse homem, ele se sinta um aleijado, um diminuído, não é? Um menos homens do que o outro. O medo pode ter explicação. A próstata é um órgão que faz parte do sistema reprodutor. Retira a capacidade de reprodução, mas felizmente a maioria dos homens que tem a necessidade de fazer essa cirurgia já passaram pela fase em que eles têm a maior probabilidade de quererem reproduzir. A retirada dele pode implicar na perda da ereção. É o que acontece em 30% dos casos. Podem ter uma redução na capacidade de ter relação sexual ou podem ter uma perda total. Então, a redução da capacidade de ereção do pênis, ela pode ser revertida com medicamentos ou pode ser tratada com cirurgia. No homem que perde totalmente a capacidade de ereção, nesses casos a gente indica tratamento cirúrgico. É por isso que a possível perda da capacidade sexual preocupa muitos homens. A sexualidade dos seres humanos acontece através de duas correntes. A primeira delas é a fisiológica, mecânica, e está ligada ao funcionamento dos órgãos. A outra é a psicológica, ligada diretamente aos pensamentos e emoções. Se as duas não funcionam em sintonia, a vida sexual pode sofrer as consequências. Quando o homem está emocionalmente doente, ele perde temporariamente a virilidade dele, quer dizer, ele perde a capacidade eretiva dele. E quando o homem se sente ameaçado fisiologicamente, como no caso o câncer de próstata, mesmo o urologista dizendo para ele que não vai ter problema, não vai afetar nada, mas fica um medo. O acompanhamento de profissionais nesses casos pode ajudar a resolver o problema. Nem todos os profissionais eles estão habilitados a tratar de quadros dessa natureza. Não, existe um especialista em sexualidade humana que ele vai conduzir de uma forma mais adequada, não é, mais direcionada, focando aquele problema e trazendo resultados mais favoráveis e mais esperados pelo paciente. No caso do seu Djalma, não ficaram sequelas. A capacidade sexual, inclusive, é a mesma. Tanto tempo depois do tratamento, ficou uma certeza. Sem você tentar ou você criar coragem de fazer o que você era para fazer, para se prevenir, não faz. Eu descobri antes, porque isso é um preconceito, né? E pelo preconceito, muita gente vai embora sem nem fazer a cirurgia.